Nunca imaginei que descobriria que meu próprio filho estava forjando laudos médicos falsos para me internar à força em uma clínica psiquiátrica e assumir o controle total dos meus 4 milhões de reais em patrimônio. E o pior, ele já tinha falsificado minha assinatura em documentos que me declaravam mentalmente incapaz. Quando descobri que minha internação estava marcada para a segunda-feira seguinte, percebi que tinha apenas 48 horas para salvar minha vida. Mas isso foi só o começo de uma conspiração que envolvia médicos corruptos, um advogado criminoso, funcionários de cartório e até mesmo uma rede de falsificação de documentos que atingia dezenas de famílias. Preciso desabafar com vocês essa história que quase me custou tudo. Meu nome é Antônio, tenho 66 anos, sou aposentado e viúvo há 3 anos. Sempre fui um homem trabalhador e honesto. Nasci numa família simples em Minas Gerais. Vim para São Paulo com 17 anos apenas com a roupa do corpo e o sonho de construir uma vida melhor. Trabalhei como ajudante de caminhoneiro, depois motorista, até juntar dinheiro suficiente para comprar meu primeiro caminhão usado. Durante 25 anos, construí uma transportadora do zero. Comecei sozinho, fazendo fretes pequenos entre cidades do interior. Com muito suor e honestidade, consegui comprar mais caminhões, contratar motoristas, expandir as rotas. Quando me aposentei aos 63 anos, vendi a empresa por 2,5 milhões de reais. Com os investimentos que fiz ao longo dos anos, consegui juntar um patrimônio que beirava os 4 milhões de reais entre imóveis, aplicações e a casa onde moro. Minha vida sempre foi baseada em valores simples: trabalho, família e honestidade. Casei com a Margarete quando tinha 25 anos. Ela era professora primária, uma mulher doce e dedicada que me apoiou em todos os momentos difíceis da construção do negócio. Juntos, criamos nosso filho único, Bruno, sempre sonhando em dar para ele tudo que nós não tivemos na infância. Bruno sempre foi o centro da nossa vida. Criança inteligente e estudioso, nunca nos deu trabalho na escola. Formamos ele em administração numa faculdade particular, pagamos curso de inglês, intercâmbio no exterior. Queríamos que ele tivesse todas as oportunidades que nós não tivemos. Talvez tenha sido esse nosso primeiro erro: dar tudo de mão beijada, sem ensinar o valor do trabalho e do sacrifício. Quando Bruno se casou com Amanda há 10 anos, ficamos felizes. Amanda parecia uma moça educada, de boa família. Trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade. O casamento foi uma festa linda, que pagamos integralmente. Compramos até o apartamento onde eles foram morar, um imóvel de 300 mil reais no melhor bairro da cidade. Quando nasceram nossos netos, Júlio e Carla, nossa alegria foi completa. Margarete e eu nos revezávamos para ajudar com as crianças. Levávamos no médico, comprávamos roupas, brinquedos, pagávamos escola particular. Éramos avós babões no melhor sentido da palavra. A vida estava perfeita até que, há 3 anos, minha querida Margarete sofreu um infarto fulminante. Foi numa terça-feira de manhã. Ela estava fazendo café quando sentiu uma dor forte no peito e desabou. Quando a ambulância chegou, já era tarde. Em questão de minutos, perdi minha companheira de 40 anos. Os primeiros meses após a morte da Margarete foram os mais difíceis da minha vida. A casa ficou vazia, sem sentido. Eu não sabia cozinhar direito, não sabia cuidar das tarefas domésticas. Emagreci 15 quilos. Vivia deprimido, sem vontade de sair de casa. Foi quando Bruno sugeriu que ele, Amanda e as crianças se mudassem para minha casa. Pai, o senhor não pode ficar sozinho nesse estado, disse Bruno com carinho. Vamos morar com o senhor por um tempo. Amanda cuida da casa, as crianças fazem companhia, e eu ajudo o senhor a se reorganizar. Na época, achei que era amor e preocupação genuína. Bruno parecia realmente preocupado comigo, e Amanda se mostrava carinhosa e solícita. As crianças, então, com 4 e 6 anos, encheram a casa de vida novamente. No começo, tudo parecia perfeito. Amanda cozinhava pratos deliciosos, cuidava da casa como se fosse dona.
As crianças corriam pelos quartos enchendo o ambiente de alegria e risadas. Bruno dizia que estava cuidando dos nossos negócios. Ele tinha pedido uma procuração para alguns investimentos, alegando que eu estava muito abalado emocionalmente para tomar decisões financeiras importantes. Pai, deixa que eu cuido dessas burocracias chatas, dizia Bruno. O senhor já sofreu demais. Não precisa se preocupar com essas coisas agora. Eu estava tão grato pela presença deles, tão aliviado por não estar mais sozinho, que assinei a procuração sem questionar. Parecia natural que meu filho cuidasse dos meus negócios enquanto eu me recuperava emocionalmente. Durante os primeiros meses, eles realmente pareciam cuidar bem de mim. Amanda preparava minhas refeições favoritas. Bruno me acompanhava nas caminhadas. As crianças me faziam rir com suas travessuras. Eu me sentia amparado, protegido, cercado pelo amor da família. Mas aos poucos, de forma tão sutil que quase imperceptível, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenos comentários sobre minha idade e capacidade. Pai, o senhor está ficando esquecido, dizia Bruno quando eu perguntava onde tinha guardado algum documento importante. Antônio, deixa que eu resolvo isso. Essas burocracias modernas são muito complicadas para o senhor, falava Amanda quando chegava alguma correspondência bancária. Inicialmente, esses comentários pareciam carinho e proteção. Afinal, eu realmente estava meio confuso após a morte da Margaret, meio perdido com as questões práticas da vida. Aceitei a ajuda deles com gratidão. Depois vieram as preocupações médicas. Amanda começou a insistir que eu fosse a consultas com um geriatra. É só para checar se está tudo bem, sogro, dizia com voz doce. Prevenção é sempre melhor. A gente quer cuidar bem do senhor. O médico que ela indicou era o Dr. Henrique Moraes, um geriatra que atendia numa clínica particular no centro da cidade. Desde a primeira consulta, algo me incomodou nele. Era um homem frio, que mal olhava nos meus olhos durante as consultas. Fazia perguntas estranhas sobre minha memória, meu humor, se eu tinha episódios confusos ou momentos de desorientação. Doutor, me sinto muito bem, eu explicava. Faço caminhadas todos os dias, leio jornal de manhã e à tarde, cuido das minhas plantas no jardim, jogo dominó com os amigos no clube 2 vezes por semana. Minha memória está boa. Sei exatamente onde guardo minhas coisas. Mas ele anotava tudo com uma expressão preocupada e sempre terminava a consulta dizendo para Amanda: vamos acompanhar de perto a evolução do quadro. É importante observar qualquer mudança de comportamento. O que mais me incomodava é que Bruno e Amanda sempre insistiam em entrar comigo no consultório. Quando eu sugeria que queria conversar sozinho com o médico, afinal, era meu direito como paciente, Bruno dizia: pai, nós somos sua família, não temos segredos. Além disso, o senhor pode esquecer de mencionar alguma coisa importante para o doutor. Essa frase sempre me deixava desconfortável. Porque eu esqueceria de mencionar algo importante sobre minha própria saúde. Mas eles falavam com tanta convicção, com tanto carinho aparente, que eu acabava concordando. Aos poucos, eles foram me isolando dos meus amigos e conhecidos. Pai, aquele pessoal do clube só quer saber do seu dinheiro, dizia Bruno quando eu comentava sobre os jogos de dominó. Eles ficam perguntando sobre seus negócios, sobre a venda da transportadora, e isso não é amizade verdadeira. Sogro, esses vizinhos são muito fofoqueiros, completava Amanda quando eu recebia visitas. Ficam fazendo perguntas indiscretas sobre nossa família. É melhor manter uma certa distância, pelo bem de todos. Quando minha irmã, Helena, que mora em São Paulo, ligava para conversar, eles sempre atendiam o telefone primeiro. Dona Helena, o Antônio está descansando, dizia Amanda. Ele não está muito bem hoje, melhor não incomodar. Ou então, ele saiu com as crianças, vou pedir para retornar a ligação, dizia Bruno, mas nunca me avisava que ela tinha ligado. Gradualmente fui ficando isolado do mundo exterior. Minhas únicas conversas eram com Bruno, Amanda e as crianças. Meu círculo social foi se restringindo cada vez mais, e eles sempre tinham uma explicação plausível para isso.
A primeira coisa realmente estranha que notei foi com minha correspondência. Sempre fui muito organizado com documentos e contas. Tinha um arquivo específico para cada tipo de papel: banco, investimentos, impostos, seguros. Mas começaram a sumir documentos importantes. Primeiro desapareceu o extrato mensal de uma aplicação de R$ 500 mil. Quando perguntei para Bruno, ele disse: "Pai, o senhor deve ter guardado em algum lugar e esquecido. Esses papéis são todos iguais mesmo. Deixa que eu peço uma segunda via no banco." Depois sumiu a escritura de um terreno que eu tinha em Taubaté. "Pai, esse documento está no cofre do banco", disse Bruno quando questionei. "O senhor não lembra que conversamos sobre guardar os papéis importantes lá?" Eu tinha certeza de que nunca havia conversado sobre isso, mas Bruno falava com tanta segurança que comecei a duvidar da minha própria memória. Será que realmente estava ficando esquecido? Um dia, tentei acessar minha conta no banco pela internet para verificar os saldos. A senha não funcionava. Tinha sido alterada. Quando questionei Bruno, ele disse: "Pai, nós mudamos a senha por segurança. O senhor estava sempre confuso com essas tecnologias. Digitava a senha errada várias vezes. O gerente sugeriu que eu administrasse isso para evitar bloqueios." "Mas, Bruno, esse é meu dinheiro, eu tenho direito de saber onde está aplicado, quanto está rendendo." "Claro que tem direito, pai. Está tudo aplicado certinho, rendendo muito bem. Só estou administrando melhor para o senhor não se preocupar." "O senhor confia em mim, não confia?" Essa frase ficou ecoando na minha cabeça durante dias. Era sempre assim. Ele me fazia sentir culpado por questionar qualquer coisa. "O senhor não confia no seu próprio filho?" Como se minha preocupação com o meu próprio dinheiro fosse falta de confiança familiar. As consultas com o Dr. Moraes se tornaram mais frequentes. De uma vez por mês, passaram para quinzenais, depois semanais. E ele sempre saía da sala comigo para conversar sobre o caso com Bruno e Amanda. Eu ficava esperando na recepção, me sentindo como um objeto sendo analisado e discutido. "O que vocês conversam lá fora?" perguntei certa vez, já meio irritado com a situação. "São orientações médicas sobre como cuidar melhor do senhor, pai", respondeu Bruno com aquele sorriso que eu estava começando a achar falso. "O doutor explica como lidar com as mudanças que vêm com a idade, essas coisas." Mas que mudanças? Eu me sentia exatamente igual a sempre. Minha memória estava boa, minha disposição física normal para minha idade, meu raciocínio claro. O que eles estavam conversando sobre mim? Foi quando comecei a prestar atenção nos detalhes financeiros que meu instinto de comerciante, desenvolvido ao longo de 4 décadas, começou a despertar. Bruno sempre teve dificuldades com dinheiro. Mesmo com curso superior, nunca conseguiu um emprego que pagasse muito bem. O salário dele como supervisor administrativo numa empresa de médio porte nunca foi suficiente para o padrão de vida que ele e Amanda levavam. Mas de repente, Amanda apareceu com uma bolsa Prada autêntica, que custava no mínimo R$ 5.000. Compraram um carro importado, um Honda Civic novo, que valia mais de 80 mil. As crianças começaram a estudar no colégio mais caro da cidade, com mensalidade de R$ 2.000 por criança. "Como vocês estão conseguindo pagar tudo isso?" perguntei numa conversa durante o jantar, tentando soar casual. Bruno ficou visivelmente tenso. "Pai, consegui uns trabalhos extras, uns investimentos que deram muito certo." "Que trabalhos extras? Que investimentos?" "Ah, são consultoria para algumas empresas, coisas complicadas de explicar. O senhor não precisa se preocupar com isso." Mas eu tinha sido empresário durante 40 anos. Sabia reconhecer mentiras sobre dinheiro. Conhecia os sinais, o nervosismo na voz, o desvio do olhar, as respostas evasivas. Bruno estava mentindo sobre a origem do dinheiro. Comecei a observar tudo com mais atenção e o que descobri nos dias seguintes me deixou com o sangue gelado. Numa quinta-feira, enquanto Amanda tinha saído com as crianças para uma consulta médica e Bruno estava no trabalho, resolvi procurar meus documentos no escritório da casa. Sempre guardei tudo muito bem organizado numa pasta específica para cada tipo de documento. A pasta estava lá, no mesmo lugar de sempre,
Mas quando abri, percebi que metade dos documentos havia desaparecido. Faltavam as escrituras dos terrenos que eu possuía em Taubaté e Jacareí, avaliados em mais de 2 milhões. Faltavam os certificados de várias aplicações financeiras, incluindo uma de R$800 mil. E o mais estranho, faltava uma cópia do testamento que eu havia feito logo após a morte da Margaret. Nesse testamento, deixava tudo para Bruno, mas com algumas condições específicas. Ele só poderia vender os imóveis após completar 50 anos, uma forma de garantir que tivesse maturidade para administrar a herança. Também estabelecia que, em caso de necessidade médica minha, todas as decisões deveriam ser tomadas em conjunto com minha irmã Helena. Por que exatamente essa cópia do testamento tinha sumido? Naquela noite, quando Bruno chegou do trabalho, perguntei sobre os documentos desaparecidos. Que documentos, pai? Os terrenos de Taubaté e Jacareí, os certificados das aplicações, a cópia do testamento. Pai, o senhor deve estar confuso. Esses documentos estão todos guardados no cofre do banco. Levei lá para mais segurança, o senhor até concordou. Em que cofre? Eu não me lembro de ter concordado com isso. Pai, Bruno suspirou com uma paciência forçada. O senhor autorizou sim, não está se lembrando? Conversamos sobre isso há 2 meses. O senhor mesmo disse que seria melhor guardar os papéis importantes no banco. Eu tinha certeza absoluta de que jamais havia autorizado nada disso. Minha memória estava perfeitamente normal. Eu me lembrava de tudo o que acontecia. Mas Bruno falava com tanta convicção, com tanta segurança, que comecei a questionar minha própria sanidade. Será que realmente estava ficando confuso? Será que havia autorizado e esquecido? Essa dúvida terrível começou a me atormentar. Nos dias seguintes, prestei atenção obsessiva em cada conversa, cada situação, e percebi um padrão terrível e sistemático. Sempre que eu questionava alguma coisa, sempre que demonstrava preocupação ou desconfiança, eles me faziam sentir como se eu estivesse esquecendo ou confuso. Pai, o senhor já perguntou isso hoje de manhã, dizia Bruno quando eu repetia alguma pergunta. Pai, isso aí o senhor mesmo pediu para eu resolver, dizia quando eu questionava alguma decisão. Pai, o senhor está ficando repetitivo, observava Amanda com um sorriso condescendente. Era uma tortura psicológica sutil, mas devastadoramente eficaz. Eles estavam me fazendo duvidar da minha própria mente, da minha própria memória, da minha própria sanidade. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira que ficará gravada na minha memória para sempre. Era final de tarde. Eu estava no quintal regando minhas orquídeas, um hobby que havia desenvolvido após a morte da Margaret, quando ouvi Bruno conversando ao telefone no escritório da casa. A janela estava aberta e o tom de voz dele, mais alto que o normal, chamou minha atenção. Inicialmente não prestei muita atenção, até que ouvi algumas palavras que me fizeram parar completamente. Internação, laudos e segunda-feira. Larguei o regador e me aproximei da janela, escondido atrás da árvore de jabuticaba que fica no quintal. O que ouvi na sequência foi a conversa mais chocante e aterrorizante da minha vida. Doutor Henrique, sim, é o Bruno. Como está o processo dos laudos médicos? Ah, entendi. Segunda-feira? Perfeito. E o advogado já providenciou toda a documentação para o processo de curatela? Excelente. Meu coração começou a bater descontroladamente. Laudos médicos, curatela? Do que eles estavam falando? Bruno continuou. Sim, estou ciente de que depois da internação compulsória vai demorar alguns meses para conseguirmos acesso total aos bens dele. Não tem problema, o importante é garantir que ele não possa reverter a situação legalmente. Senti as pernas tremerem. Internação compulsória? Eles estavam planejando me internar à força? Continuei escutando, cada palavra sendo como um punhal no meu peito. Amanda conversou ontem com o pessoal da clínica psiquiátrica. Eles garantem que com os laudos que o senhor está preparando, não vai ter problema nenhum para a internação. O laudo vai atestar demência senil avançada com episódios de agressividade. Correto? Demência senil avançada?
Episódios de agressividade? Eu que jamais havia levantado a voz para ninguém na família? Bruno prosseguiu. Sim, eu sei que é uma clínica cara, mas é só temporário. Depois que estivermos com a curatela definitiva aprovada pela justiça, a gente pode transferir ele para um lugar mais econômico. Você entende? Lugar mais econômico. Eles estavam planejando me internar numa clínica cara apenas para conseguir a curatela. Depois me transferir para um lugar barato, onde eu definharia até morrer. A conversa continuou, cada palavra revelando mais detalhes do plano diabólico. Sobre a venda dos imóveis, o advogado disse que, com a procuração que já temos e os novos documentos de curatela, conseguimos começar a vender tudo em cerca de 3 meses. O terreno de Taubaté já tem comprador interessado pagando à vista. São quase R$800 mil. O de Jacareí vale mais, cerca de 1.200.000. Eles estavam planejando vender meu patrimônio. Tudo que construí em uma vida inteira de trabalho duro e honesto. Não se preocupe com o velho, disse Bruno com uma frieza que me gelou a alma. Depois que estiver internado com o diagnóstico de demência, não vai poder fazer absolutamente nada. O Dr. Henrique garante que os laudos são tecnicamente perfeitos e irrefutáveis. Demência senil avançada. Incapacidade total para os atos da vida civil. Nenhum juiz vai questionar a palavra de um médico especialista. A realidade estava se revelando em toda sua crueldade. Meu próprio filho estava conspirando para me declarar louco, me internar à força e roubar tudo o que eu possuía. Bruno continuou a conversa. Amanda já até escolheu a casa que a gente vai comprar no condomínio Alphaville. É aquele modelo que ela sempre sonhou, com 5 quartos, piscina, churrasqueira. Com 3 milhões conseguimos comprar à vista e ainda sobra bastante dinheiro para investir. As crianças vão ter um futuro garantido. Vão poder estudar nas melhores escolas particulares. Senti uma náusea terrível. Não eram só os 4 milhões que eu possuía. Eles já tinham tudo calculado, incluindo a venda da minha casa que valia mais de R$1 milhão. Claro que é uma situação triste. Bruno continuou com um cinismo que me estarreceu. Mas o velho não tem mais muitos anos de vida mesmo, não é? E pelo menos assim ele vai estar bem cuidado numa clínica especializada. É quase um ato de caridade da nossa parte. Ato de caridade? Me roubar, me declarar louco e me trancar numa clínica psiquiátrica era caridade? A conversa estava chegando ao fim. Sim, segunda-feira às 9 horas da manhã em ponto. O senhor chega com os técnicos da clínica e o oficial de justiça com o mandado de internação. Vamos dizer para ele que é só uma consulta médica de rotina. Quando ele perceber que é uma internação compulsória, já vai ser tarde demais para reagir. Segunda-feira. Faltavam apenas 3 dias para eles executarem o plano. Perfeito, doutor. Muito obrigado por tudo. Até segunda-feira, então. Bruno desligou o telefone e eu consegui voltar rapidamente para o meio do quintal, fingindo que estava regando as plantas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a mangueira. Alguns minutos depois, Bruno saiu da casa e veio até onde eu estava. Tudo bem, pai. O senhor está meio pálido. Estou bem, filho. Só um pouco cansado do sol. Ah, pai. Lembrei de avisar uma coisa importante, disse ele com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia perfeitamente. Na segunda-feira, temos uma consulta especial com o Dr. Henrique. Dessa vez ele quer fazer uns exames neurológicos mais completos e detalhados. Talvez a gente tenha que ficar lá várias horas, até o final do dia. Que tipo de exames? Uns exames de imagem do cérebro, testes cognitivos mais aprofundados. Nada demais, só para ter certeza absoluta de que está tudo bem com a cabeça do senhor. Naquela noite não consegui dormir nem um segundo. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia descoberto. Eles estavam conversando sobre mim como se eu já estivesse morto, planejando minha vida, meu futuro, meus bens, como se eu fosse uma coisa, não uma pessoa. O pior de tudo era perceber que toda aquela demonstração de carinho e cuidado durante os últimos 2 anos havia sido mentira, uma encenação cruel e calculada para ganhar minha confiança
e assumir o controle da minha vida. Amanda fazendo aqueles pratos deliciosos, me chamando de papai do coração, me abraçando e dizendo que me amava como a um pai. Tudo falso. Bruno me acompanhando nas caminhadas, perguntando sobre minha saúde, demonstrando preocupação. Tudo encenação. E as crianças? Meus queridos netos estavam sendo usados como instrumentos dessa farsa. Eles realmente me amavam, mas estavam sendo manipulados pelos próprios pais. Na manhã de sábado, fingi que ia comprar pão na padaria. Mas, na verdade, fui direto para a casa do meu amigo Joaquim, que mora a 3 quadras da minha casa. Joaquim é aposentado da Polícia Civil. Trabalhou como investigador durante mais de 30 anos. Se alguém no mundo poderia me ajudar nessa situação desesperadora, seria ele. Joaquim me recebeu na cozinha da casa dele, onde estava tomando café e lendo jornal. Quando viu minha expressão, percebeu imediatamente que algo muito sério estava acontecendo. Antônio, você está péssimo. O que aconteceu? Joaquim, preciso muito da sua ajuda. Estou numa situação muito grave, talvez seja questão de vida ou morte. Contei tudo para ele. Cada detalhe, cada conversa estranha, cada situação suspeita dos últimos meses. E, principalmente, reproduzi palavra por palavra a conversa telefônica que havia escutado na véspera. Joaquim me ouviu com a atenção séria e profissional de um investigador experiente. Não me interrompeu nenhuma vez. Apenas fazia anotações num bloquinho que tirou da gaveta. Quando terminei de contar tudo, ele ficou alguns minutos em silêncio, organizando as informações. Antônio, disse finalmente com a voz grave, isso é muito mais sério do que você imagina. Não é só um caso de estelionato ou falsificação de documentos. É uma operação criminosa complexa que envolve vários crimes: falsidade ideológica, estelionato qualificado, cárcere privado, e se chegarem a te internar à força, vai configurar sequestro e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Sim, porque o objetivo final é sua morte. Eles querem te internar, te drogar com remédios psiquiátricos para te deixar realmente confuso e esperar você morrer naturalmente. É um assassinato lento e premeditado. A gravidade da situação estava começando a se tornar clara para mim. Você tem certeza absoluta de tudo que ouviu naquela conversa telefônica? Joaquim perguntou. Tenho certeza total. Foi exatamente isso que ele disse. Então temos que agir muito rapidamente. Segunda-feira eles executam o plano. Hoje é sábado. Temos apenas 2 dias para coletar provas suficientes e preparar uma operação para prendê-los em flagrante. Joaquim explicou que, mesmo aposentado, ainda tinha contatos na polícia e acesso a recursos de investigação. Mas precisávamos de provas concretas para fundamentar as acusações. Primeira coisa, você ainda tem acesso a algum documento, alguma conta bancária? Expliquei que Bruno controlava praticamente tudo, que eu não conseguia nem acessar minhas próprias contas no banco. Então vamos começar por aí. Vamos no banco agora mesmo e você vai recuperar o acesso total às suas contas. É seu direito inalienável como correntista. Passamos o sábado inteiro correndo atrás de informações. No banco, descobrimos coisas que me deixaram ainda mais estarrecido. Bruno realmente tinha procuração plena para todas as minhas contas, incluindo autorização para vender imóveis. Uma procuração que eu jamais havia assinado conscientemente. Quando pedi para ver minha assinatura no documento, percebi que era falsificada. Era parecida com a minha letra, mas eu conhecia perfeitamente minha própria assinatura. Essa não é minha assinatura, disse para o gerente do banco. Mas, senhor Antônio, o documento foi reconhecido em cartório. Temos a cópia aqui. Então alguém reconheceu uma assinatura falsa. Quero uma cópia de todos os documentos assinados em meu nome nos últimos 2 anos. O que descobrimos foi assustador. Dezenas de documentos com minha suposta assinatura, autorizando movimentações, aplicações, até mesmo a venda de investimentos. Dinheiro que estava sendo transferido para contas em nome de Bruno. O gerente ficou visivelmente preocupado quando contestei as assinaturas. Senhor Antônio, se realmente houve falsificação, isso é um crime muito grave. O senhor quer fazer um boletim de ocorrência?
Ainda não, disse Joaquim. Primeiro vamos coletar todas as provas. Do banco, fomos diretamente ao cartório onde supostamente minha firma havia sido reconhecida. A situação lá foi ainda mais chocante. Descobrimos que haviam sido feitos vários reconhecimentos de firma em meu nome nos últimos 6 meses, para documentos que eu jamais havia assinado. O mais grave de todos, uma escritura de doação da minha casa para Bruno, datada de apenas 2 semanas atrás. Moço, disse para o tabelião, eu jamais assinei uma doação da minha casa. Essa não é minha assinatura, e eu jamais doaria minha casa para ninguém. O tabelião ficou nervoso e defensivo. Mas, senhor, o reconhecimento foi feito aqui mesmo. O senhor veio pessoalmente com seu filho para assinar os documentos. Eu nunca estive neste cartório na minha vida inteira. Quero ver as câmeras de segurança. O tabelião relutou, mas Joaquim mostrou sua credencial de ex-policial e insistiu. Quando conseguimos acesso às gravações de segurança, descobrimos algo absolutamente chocante. Nas imagens, um homem que se parecia muito comigo de costas havia realmente feito os reconhecimentos. Mesma altura, mesmo tipo físico, cabelos grisalhos. Mas quando o homem se virou para a câmera, vi claramente que era outra pessoa, um ator contratado para se passar por mim. Joaquim, eles contrataram um impostor para falsificar minha identidade, exclamei. Joaquim estava impressionado com a sofisticação do esquema. Antônio, isso não é coisa de amador. É uma operação criminosa muito bem organizada, com ramificações profundas. O tabelião, percebendo a gravidade da situação, ficou apavorado. Senhor, eu juro que não sabia que era falsificação. O homem apresentou documentos, tinha a aparência física parecida. Vocês não conferiram a digital? Não pediram outros documentos? Perguntou Joaquim. Ele disse que havia esquecido a carteira, mas o filho confirmou a identidade dele. Era claro que o funcionário do cartório havia sido negligente, ou pior, conivente com o esquema. Copiamos todas as imagens de segurança e continuamos nossa investigação. Joaquim ligou para um investigador particular que havia sido seu parceiro nos tempos de polícia. Em 2 horas, o homem já estava conosco, ajudando a documentar todas as evidências. No final do sábado, o panorama completo da conspiração estava revelado. Não eram só os 2 milhões que eu imaginava ter perdido. Bruno já havia vendido 2 dos meus terrenos através das procurações falsas. O dinheiro, mais de R$ 1.800.000, estava depositado numa conta em nome dele. Antônio, disse Joaquim, seu filho já roubou quase 2 milhões dos seus bens. Se conseguir te internar na segunda-feira, vai ter acesso ao resto do patrimônio. E você nunca mais sairá daquela clínica. Passamos domingo coletando ainda mais evidências. Joaquim tinha contatos na Receita Federal que conseguiram informações sobre as movimentações financeiras suspeitas. Descobrimos que Bruno havia aberto várias contas em bancos diferentes para receber o dinheiro das vendas dos meus bens. Também descobrimos algo que me deixou ainda mais revoltado. Amanda não era apenas cúmplice passiva. Ela era a verdadeira mente por trás da operação. Nos registros telefônicos que conseguimos através dos contatos do Joaquim, ela havia feito dezenas de ligações para clínicas psiquiátricas, advogados especializados em curatela e até mesmo para agências de atores. Sua nora foi quem organizou tudo, explicou Joaquim. Ela pesquisou as clínicas, escolheu o Dr. Henrique, encontrou o advogado corrupto, até contratou o ator que se passou por você no cartório. No domingo à noite, Joaquim tinha articulado uma operação completa para segunda-feira de manhã. Ia estar na minha casa com uma equipe da Polícia Civil e um oficial de justiça portando mandados de busca e apreensão. O plano era prender Bruno e Amanda em flagrante no momento exato em que chegassem para me levar para a falsa consulta médica. Antônio, amanhã às 8 da manhã em ponto estaremos na sua porta. Você precisa agir absolutamente normal até lá. Não pode demonstrar nenhuma suspeita. Cheguei em casa no domingo à noite tentando parecer o mais natural possível.
Bruno e Amanda estavam na sala assistindo televisão com as crianças. Uma cena de família aparentemente perfeita. Oi, pai. Onde o senhor esteve o dia todo? Ficamos preocupados, disse Bruno com aquela falsa preocupação que agora eu reconhecia perfeitamente. Fui visitar o Joaquim. Conversamos sobre os velhos tempos. Acabei ficando lá para o almoço. Ah, Bruno trocou um olhar rápido com Amanda. Falando nisso, pai, amanhã é muito importante o senhor estar pronto bem cedinho para a nossa consulta. O Dr. Henrique disse que os exames vão começar às 9 em ponto. Claro, filho. Já vou dormir cedo para estar descansado. Mas antes de subir para o quarto, não resisti a fazer um teste. Queria ver até onde ia a frieza deles. Bruno, disse, estive pensando, se um dia eu ficar doente, muito doente, vocês vão cuidar bem de mim, não vão? Claro, pai, respondeu ele prontamente. O Senhor é nosso tesouro. Vamos cuidar do Senhor até o final da vida, independente de qualquer coisa. Amanda complementou. Papai do coração. Mesmo que o Senhor precise de cuidados especiais, vamos estar sempre ao seu lado. Era repugnante ouvir essas mentiras sabendo exatamente o que eles estavam planejando para mim. Naquela noite ouvi eles conversando no quarto. Você acha que ele suspeita de alguma coisa? Sussurrou Amanda. Não, ele é muito ingênuo. Sempre foi. Amanhã à noite isso tudo vai estar resolvido. Respondeu Bruno com uma frieza que me arrepiou. Você tem certeza de que os laudos estão bem elaborados? O Dr. Henrique garantiu. Demência senil avançada com episódios de agressividade e confusão mental. Depois que ele estiver internado, mesmo que alguém desconfie de alguma coisa, vai ser impossível provar qualquer irregularidade. E se ele gritar, se debater na hora da internação? A clínica tem experiência com isso. Eles vão aplicar um sedativo e pronto. Em 2 horas ele vai estar dopado numa cama de hospital. Sedativo. Eles estavam planejando me dopar para facilitar a internação forçada. Amanda continuou. Já confirmei com o corretor. A casa no Alphaville pode ser nossa em 15 dias. As crianças vão adorar a piscina. E o advogado garantiu que em 6 meses temos a curatela definitiva. Aí podemos vender tudo sem pressa. Você acha que ele vai viver muito tempo internado? Sinceramente, com a medicação psiquiátrica pesada que vão dar para ele, mais a idade, eu dou no máximo 2 anos. Pode ser até menos. 2 anos. Eles estavam calculando quanto tempo eu levaria para morrer dopado numa clínica psiquiátrica. Segunda-feira chegou. 7:30 da manhã, estava tomando café tentando controlar meus nervos quando Bruno desceu. Já arrumado e aparentemente animado. Bom dia, pai. Pronto para os exames? Hoje é um dia importante. Bom dia, filho. Estou pronto. Amanda também desceu, vestida elegantemente. Bom dia, papai. O senhor está bem? Parece meio tenso. Só um pouco ansioso com esses exames. Menti. 8 horas da manhã em ponto. A campainha tocou. Bruno se dirigiu para a porta com um sorriso confiante, achando que era o Dr. Henrique com a equipe da clínica. Quando abriu a porta, o sorriso desapareceu instantaneamente do rosto dele. Na soleira da porta estava Joaquim, acompanhado de 2 investigadores da Polícia Civil, um delegado e um oficial de justiça portando mandados. Bruno dos Santos Silva? Perguntou o delegado com voz autoritária. Sou. Mas por quê? Está preso pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documentos, falsidade ideológica e tentativa de sequestro e cárcere privado. A transformação na expressão de Bruno foi a coisa mais satisfatória que presenciei na vida. De confiante e controlador para completamente apavorado em questão de segundos. Deve ter algum engano muito grave, gritou. Eu não fiz nada. Não tem engano nenhum, filho, eu disse, aparecendo atrás dos policiais. Eu sei de tudo. Sei dos documentos falsificados, dos terrenos que vocês venderam ilegalmente, da internação compulsória que tinham planejado para hoje, dos laudos médicos falsos. Amanda desceu a escada correndo ao ouvir a comoção e literalmente cambaleou quando viu a cena. Que loucura é essa, Antônio? Gritou. Nós só estamos cuidando do senhor. O senhor está confuso.
Confuso, explodi com uma raiva acumulada de meses. Vocês venderam 2 dos meus terrenos sem autorização. Falsificaram minha assinatura em dezenas de documentos. Contrataram um ator para se passar por mim no cartório. Iam me internar à força numa clínica psiquiátrica hoje. O delegado mostrou os mandados de busca e apreensão. Temos autorização para revistar toda a casa e apreender documentos e equipamentos eletrônicos. Em 2 horas, a casa foi completamente revista. Os policiais encontraram evidências devastadoras, cópias dos documentos falsificados guardadas no quarto do casal, comprovantes das vendas ilegais dos meus terrenos, até um rascunho manuscrito pela Amanda sobre como dividir meus bens após minha morte. No computador pessoal de Bruno, os investigadores encontraram um tesouro de evidências, e-mails detalhando cada etapa do plano criminoso, conversas com o Dr. Henrique sobre a elaboração dos laudos médicos falsos, correspondências com o advogado corrupto sobre como acelerar o processo de curatela, até conversas com corretores de imóveis sobre a venda antecipada da minha casa. O mais repugnante, encontraram orçamentos detalhados de várias clínicas psiquiátricas. Eles estavam literalmente pesquisando o lugar mais barato para me internar, depois que conseguissem roubar todo o meu patrimônio. Bruno tentou até o último segundo negar tudo. Pai, isso é um mal-entendido terrível. Nós só estávamos tentando proteger o senhor. O senhor está doente, não está raciocinando direito. Doente? Interveio o delegado com ironia. Ele organizou uma investigação criminal complexa em 2 dias, coletou provas irrefutáveis, montou um caso sólido. Isso é trabalho de pessoa doente? Amanda tentou uma abordagem diferente. Chorou, se jogou no chão e implorou perdão. Foi tudo ideia do Bruno. Ele me obrigou a participar. Eu só segui as orientações dele. Mas os e-mails e mensagens de texto apreendidos mostravam claramente que ela era tão criminosa e calculista quanto Bruno. Tinha sido ela quem pesquisou as clínicas psiquiátricas. Ela quem escolheu a casa no condomínio que iam comprar com meu dinheiro roubado. Ela quem contratou o ator para falsificar minha identidade. Às 10 da manhã, horário exato em que eu deveria estar sendo internado à força numa clínica psiquiátrica, Bruno e Amanda estavam sendo conduzidos algemados para a delegacia. As crianças, meus queridos netos, foram temporariamente entregues para a irmã de Amanda. A operação foi além dos meus próprios algozes. O Dr. Henrique Moraes foi preso na clínica onde trabalhava, acusado de elaborar laudos médicos falsos. O advogado especializado em curatela foi preso no escritório dele, acusado de formar quadrilha para crimes contra idosos. O funcionário do cartório que reconheceu as firmas falsas foi demitido imediatamente e indiciado criminalmente. Até mesmo o ator que se passou por mim nas filmagens de segurança foi identificado e preso. Durante as investigações mais aprofundadas, descobrimos que o esquema era muito mais amplo do que imaginávamos inicialmente. Não fomos as únicas vítimas. O Dr. Henrique e a quadrilha já haviam aplicado o mesmo golpe em pelo menos 5 outras famílias da região. Um senhor de 72 anos estava internado há mais de 1 ano numa clínica psiquiátrica, completamente dopado com medicamentos, enquanto os filhos vendiam seu patrimônio de 2 milhões de reais. Uma senhora de 68 anos havia morrido de causas naturais numa clínica depois que toda a sua herança foi transferida para os netos. A descoberta desses outros casos me motivou ainda mais na luta judicial. Não estava lutando apenas por mim, mas por todos os idosos vulneráveis que podem ser vítimas desse tipo de crime hediondo. Durante todo o processo criminal, que se estendeu por quase 2 anos, minha vida mudou radicalmente em todos os aspectos. Por um lado, a sensação de traição era absolutamente devastadora. O filho que eu havia criado com tanto amor, educado com tanto sacrifício, amado incondicionalmente durante 42 anos, havia planejado me roubar e me assassinar lentamente por pura ganância. Por outro lado, descobri reservas de força interior que nem sabia que possuía. Durante os longos meses do processo judicial, tive que dar dezenas de depoimentos detalhados,
confrontar advogados agressivos que tentavam me desestabilizar emocionalmente e me fazer parecer confuso ou vingativo. Tive que lidar com uma burocracia judicial complexa, acompanhar investigações minuciosas, dar entrevistas para jornais e programas de televisão quando o caso ganhou repercussão nacional. E não apenas sobrevivi a tudo isso. Me senti mais vivo, mais determinado e mais confiante do que havia me sentido em muitos anos. O julgamento final foi uma verdadeira catarse emocional. Bruno e Amanda tentaram até o último momento me convencer de que tinham feito tudo por amor genuíno, que só queriam me proteger dos perigos da idade avançada. Mas as evidências eram absolutamente irrefutáveis. Laudos médicos comprovadamente falsos, documentos sistematicamente falsificados, vendas ilegais de patrimônio, conspiração detalhadamente documentada para cárcere privado e homicídio qualificado. Bruno foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documentos, falsidade ideológica e tentativa de sequestro. Amanda recebeu 6 anos de prisão pelas mesmas acusações, considerando que foi provado seu papel de mentora intelectual do esquema. O Dr. Henrique Moraes perdeu definitivamente o registro médico e foi condenado a 5 anos de prisão. O advogado corrupto recebeu 4 anos de prisão e foi expulso da Ordem dos Advogados do Brasil. Consegui recuperar praticamente todo o meu patrimônio que havia sido roubado. Os terrenos vendidos ilegalmente foram devolvidos através de ação judicial, já que as vendas foram realizadas com documentação falsificada. Recebi ainda uma indenização por danos morais no valor de R$300 mil. No total, saí dessa terrível experiência financeiramente mais forte do que quando entrei. Mas o preço emocional foi incalculavelmente alto. Perdi meu filho para sempre. Não literalmente. Ele está vivo, cumprindo pena numa penitenciária estadual. Mas perdi o filho que eu pensava que conhecia e amava. Descobri que o Bruno carinhoso e dedicado dos últimos 40 anos nunca existiu realmente. O verdadeiro Bruno era uma pessoa capaz de me trair, roubar e tentar me matar por dinheiro. Perdi também meus netos queridos. As crianças ficaram sob a guarda da família de Amanda e foram sistematicamente envenenadas contra mim durante todo o processo. Quando tentei me reaproximar delas depois das condenações, descobri que me viam como o vovô malvado que prendeu o papai e a mamãe. Perdi a ilusão de que laços de sangue são sagrados e indestrutíveis. Durante 66 anos da minha vida, acreditei piamente que família era um porto seguro, que filhos jamais fariam mal aos pais. Descobri da forma mais dolorosa possível que o mal pode estar exatamente onde menos esperamos. Mas também ganhei muito com essa experiência traumática. Ganhei um autoconhecimento profundo sobre minha própria força e resiliência. Descobri que sou muito mais corajoso, inteligente e determinado do que jamais imaginei ser. Ganhei amigos verdadeiros e leais. Joaquim se tornou praticamente um irmão mais velho. Me apoiou em cada etapa dessa luta árdua. Outros amigos que eu havia perdido contato durante o período de manipulação voltaram à minha vida quando souberam da situação. Mais importante, ganhei liberdade completa. Não tenho mais ninguém controlando minha vida, meu dinheiro, minhas decisões, minha rotina. Posso acordar na hora que quero, comer o que tenho vontade, sair quando desejo, receber as visitas que me fazem bem. Hoje, 4 anos depois da descoberta da conspiração, moro sozinho na mesma casa onde tudo aconteceu. Inicialmente, muitos amigos sugeriram que eu me mudasse, alegando que o lugar tinha energias ruins. Mas decidi ficar. Esta casa representa minha vitória, minha resistência, minha capacidade de superar adversidades. Aprendi a cozinhar direito assistindo a programas culinários e praticando receitas. Desenvolvi um jardim magnífico, com orquídeas raras que se tornaram meu orgulho. Leio muito mais do que antes. Viajo quando tenho vontade. Participo de grupos de apoio para pessoas que sofreram traições familiares. Há 2 anos, conheci uma mulher maravilhosa chamada Carmen. Ela tem 63 anos. É viúva,
Foi professora universitária durante 30 anos. Conhecemos-nos num grupo de apoio para vítimas de crimes patrimoniais. O filho dela havia aplicado um golpe parecido, conseguindo que ela assinasse procurações que usou para vender o apartamento dela e desaparecer com o dinheiro. Nossa amizade evoluiu naturalmente para um romance maduro e sereno. Carmen é uma companheira intelectual estimulante, uma confidente leal, uma mulher forte que me inspira todos os dias. Decidimos não morar juntos. Cada um valoriza sua independência conquistada a duras penas, mas passamos a maior parte dos dias juntos. Viajamos juntos, cozinhamos juntos, lemos os mesmos livros para depois discuti-los, cuidamos juntos do meu jardim. É um relacionamento baseado no respeito mútuo, na admiração recíproca, no carinho genuíno de duas pessoas que sabem o valor da lealdade. Financeiramente, estou em excelente situação. Meus investimentos continuam rendendo bem, tenho uma reserva substancial para emergências, minha aposentadoria cobre confortavelmente meus gastos cotidianos. Já organizei um testamento detalhado. Metade dos meus bens vai para Carmen, que se tornou minha família escolhida. A outra metade será destinada a organizações que protegem idosos contra abusos financeiros. Para Bruno, meu ex-filho, deixo exatamente 0. E no testamento explico detalhadamente por quê. Para Bruno dos Santos Silva, que conspirou para me roubar, me internar à força numa clínica psiquiátrica e me assassinar lentamente por ganância, deixo apenas o perdão cristão, na esperança de que um dia compreenda a gravidade dos seus atos e encontre redenção. Ele já tentou me procurar várias vezes da prisão. Enviou cartas pedindo perdão, dizendo que estava genuinamente arrependido, alegando que foi Amanda quem o manipulou, prometendo que havia mudado completamente. Não respondo às cartas. Não por rancor ou desejo de vingança, mas por autopreservação emocional. Aprendi que algumas traições são simplesmente imperdoáveis, não por crueldade, mas por necessidade de proteger minha própria sanidade mental. Algumas pessoas me perguntam se sinto falta dele, se não tenho vontade de dar uma segunda chance. A resposta é complexa. Sinto falta do Bruno que eu imaginava que existia, o filho carinhoso, dedicado, preocupado comigo. Mas esse Bruno nunca existiu de verdade. Era uma ilusão baseada nas minhas expectativas de pai. O Bruno real é uma pessoa que foi capaz de planejar durante meses meu assassinato por dinheiro. Essa realidade é irreversível e imperdoável. Quanto a ter família, descobri uma verdade libertadora. Família verdadeira não é determinada por laços de sangue, mas por laços de amor, respeito e lealdade. Joaquim é mais meu irmão do que Bruno jamais foi meu filho. Carmen me ama e me trata com mais carinho genuíno em um único dia do que Amanda demonstrou em anos de fingimento. Aprendi que solidão real não é estar fisicamente sozinho. Solidão é estar cercado de pessoas que não nos amam verdadeiramente, que nos manipulam, que nos usam. Hoje, mesmo morando sozinho, me sinto muito menos solitário do que me sentia quando dividia a casa com Bruno e Amanda. A experiência terrível pela qual passei me ensinou lições valiosas que gostaria de compartilhar. Primeira lição: sempre confiem nos seus instintos. Quando alguma situação não parece certa, quando algo desperta desconforto ou suspeita, investiguem. Nossos instintos são desenvolvidos ao longo de décadas de experiência de vida. Segunda lição: nunca entreguem controle financeiro total para ninguém, nem mesmo para filhos queridos. Mantenham sempre acesso direto às suas contas, seus documentos, seus investimentos. Procuração é uma ferramenta útil, mas pode se tornar uma arma perigosa. Terceira lição: isolamento progressivo é sempre um sinal de alarme. Quando alguém tenta sistematicamente afastá-los dos amigos, familiares, conhecidos, desconfiem imediatamente. Pessoas bem-intencionadas não precisam isolar suas vítimas. Quarta lição: nunca é tarde para lutar pelos próprios direitos. Eu tinha 66 anos quando descobri a conspiração, e muitas pessoas me aconselharam a deixar passar por causa da idade. Lutei até o fim, e foi a melhor decisão da minha vida. Quinta lição:
Existem pessoas genuinamente boas no mundo. Joaquim me ajudou sem esperar nada em troca. Os policiais trabalharam com dedicação profissional no meu caso. A justiça funcionou adequadamente. Carmen me ama sinceramente. Nem todos são Bruno e Amanda. Sexta lição. É possível reconstruir completamente a vida em qualquer idade. Aos 70 anos, estou vivendo uma das fases mais plenas e satisfatórias da minha existência. Tenho paz interior, amor verdadeiro, amizades leais, propósito de vida. Hoje, quando acordo todas as manhãs, meu primeiro pensamento é de gratidão. Graças a Deus descobri a verdade a tempo. Se não tivesse escutado aquela conversa telefônica crucial numa sexta-feira de tarde, na segunda-feira seguinte estaria sendo internado à força numa clínica psiquiátrica. Estaria dopado com medicamentos psiquiátricos para simular demência real, isolado do mundo, sendo lentamente assassinado enquanto Bruno e Amanda vendiam todo o meu patrimônio e planejavam uma vida de luxo com meu dinheiro. Em vez disso, estou aqui, vivo, saudável, feliz, apaixonado, com meu patrimônio protegido e minha dignidade restaurada. A justiça foi completamente feita. Os criminosos foram punidos adequadamente. E consegui reconstruir minha vida de forma ainda melhor do que era antes. Por isso, quando me perguntam se valeu a pena denunciar meu próprio filho, sempre respondo sem hesitação. Valeu cada segundo de sofrimento, cada lágrima derramada, cada noite mal dormida durante o processo judicial. Porque, no final das contas, a verdade me libertou. E é essa liberdade, essa paz de espírito, essa certeza inabalável de ter feito a escolha correta, que me permite dormir tranquilamente todas as noites e acordar todos os dias grato por estar vivo e por ter tido coragem de lutar pela minha própria vida. A vida me ensinou que algumas batalhas, mesmo as mais dolorosas, são absolutamente necessárias. E esta foi a batalha mais importante da minha existência.